Imagine a escuridão absoluta. Uma escuridão tão densa que você não consegue ver a própria mão na frente do rosto. É a madrugada de 14 de maio de 1918. Estamos na floresta de Argonne, na França. Este não é um lugar comum. Os soldados franceses, homens endurecidos por 4 anos de massacre, chamavam esse lugar de o moedor de carne. O ar é pesado, com um cheiro constante de enxofre, madeira queimada e carne em decomposição. O silêncio da noite é enganoso. Ele é quebrado apenas pelo som de ratos, enormes ratos de trincheira, correndo na lama e pelo estalo ocasional de um galho seco. Em um posto avançado isolado, conhecido como Posto Número 29, 2 homens montam guarda. Eles estavam nervosos. Henry Johnson, um ex-carregador de malas da estação de trem de Nova York, um homem pequeno, com pouco mais de 1,60 m de altura. E ao seu lado, Needham Roberts, um jovem de apenas 17 anos, vindo de Trenton, New Jersey. Eles estão a milhares de quilômetros de casa, vestindo uniformes de lã áspera que pinicam a pele, segurando rifles franceses que mal aprenderam a usar. Eles olham para a terra de ninguém, o espaço mortal entre as linhas aliadas e alemãs. De repente, o som muda. Johnson levanta a mão. Ele ouve algo que não é natural. Não são ratos. É o som metálico, seco e preciso de alicates cortando o arame farpado. Um corte, pausa. 2 cortes. O inimigo está cortando a cerca. Johnson grita um aviso e dispara um sinalizador para o céu. A luz de magnésio estoura, iluminando a floresta com um brilho branco e fantasmagórico. E o que eles veem congela o sangue nas veias. Não são 2 ou 3 batedores, é um pelotão de assalto alemão inteiro. 24 soldados de elite armados até os dentes, rastejando na direção deles. Antes que eles pudessem respirar, o mundo explodiu. Uma chuva de granadas alemãs caiu dentro da trincheira. A explosão jogou os 2 americanos contra a parede de terra. Needham Roberts foi atingido imediatamente. Estilhaços rasgaram seu corpo e ele caiu inconsciente, sangrando profusamente na lama. Henry Johnson estava sozinho. Um homem contra 24. O que aconteceu nos próximos minutos desafia a biologia e a psicologia humana. Johnson foi atingido por balas de fuzil na cabeça, no lado do corpo e na mão. O sangue escorria por seu rosto, cegando um de seus olhos. Ele tentou disparar seu rifle francês Berthier. Ele atirou 1, 2, 3 vezes. Na quarta, a arma travou. Um soldado alemão pulou para dentro do buraco, gritando, pronto para matá-lo. Sem munição, Johnson usou o rifle como um taco de beisebol. Ele girou a arma com tanta violência contra o crânio do alemão que a madeira da coronha se estilhaçou em pedaços, deixando-o apenas com o cano de metal na mão. Ele estava cercado. Ele viu 2 alemães agarrando as pernas de seu amigo desmaiado, Roberts, tentando arrastá-lo para as linhas inimigas para ser capturado e interrogado. Johnson não podia deixar isso acontecer. Com a mão ferida, ele puxou sua última defesa. Uma faca de trincheira. Uma lâmina curta, pesada, feita para o combate brutal corpo a corpo. Ele não lutou como um soldado treinado em academia militar. Ele lutou como uma força da natureza, movido por pura sobrevivência e lealdade. Ele esfaqueou um alemão no estômago, cortou a garganta de outro. Ele foi baleado novamente, mas continuou avançando. Ele socou, chutou e mordeu. Os alemães, tropas veteranas que já tinham visto de tudo, entraram em pânico. Eles não conseguiam entender como aquele homem pequeno, coberto de sangue e lama, se recusava a cair. Na mente deles, aquilo não era um soldado, era um demônio. Aterrorizados pela selvageria do ataque, os sobreviventes alemães largaram o prisioneiro e fugiram para a escuridão.
Quando os reforços franceses chegaram ao amanhecer, a cena era irreconhecível. 4 alemães estavam mortos dentro da trincheira. O chão estava coberto de equipamentos inimigos abandonados na fuga. E no meio de tudo isso, Henry Johnson estava de pé. Ele tinha 21 ferimentos graves no corpo, mas ele segurava a faca, vigiando o amigo. Ele ficou conhecido entre os franceses como a Morte Negra, mas essa não é apenas a história de um super-homem. É a ponta do iceberg da história de um regimento inteiro. Eles eram o 60º Regimento de Infantaria, mas o mundo os conhece por outro nome. O nome dado pelo próprio inimigo, com medo e respeito. Os Harlem Hellfighters. Os lutadores do inferno do Harlem. Eles passaram 191 dias consecutivos sob fogo inimigo nas trincheiras, mais do que qualquer outra unidade americana na Primeira Guerra Mundial. Eles nunca perderam 1 metro de território. Eles nunca tiveram um soldado capturado vivo. Mas a maior batalha que eles enfrentaram não foi contra os alemães. Foi contra a própria bandeira que eles juraram defender. Para entender a fúria e a motivação desses homens, precisamos voltar no tempo, para as ruas vibrantes do Harlem, em Nova York, em 1917. Quando os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, o país estava profundamente dividido. As leis de segregação racial governavam a América com mão de ferro. Negros e brancos não bebiam da mesma água, não frequentavam as mesmas escolas e certamente não lutavam nas mesmas trincheiras. Mas a comunidade negra viu na guerra uma oportunidade única. Líderes intelectuais como W.E.B. Du Bois argumentavam que se os negros lutassem e sangrassem pela bandeira, a América não teria escolha a não ser dar-lhes direitos iguais. A lógica era simples e dolorosa. Se nós morrermos por eles, eles terão que viver conosco. Milhares se alistaram para formar o 15º Regimento da Guarda Nacional de Nova York. Eram homens orgulhosos. Havia músicos de jazz, porteiros de hotel, advogados formados em universidades prestigiadas e operários da construção civil, todos unidos pelo mesmo sonho. Mas o exército americano não os queria. O treinamento foi um pesadelo calculado. Eles foram enviados para Spartanburg, na Carolina do Sul, o coração do racismo profundo do sul dos Estados Unidos. A estratégia dos moradores locais e até de outros oficiais brancos era clara: humilhar os soldados negros até que eles reagissem violentamente para ter uma desculpa para dissolver o regimento ou até massacrá-los. Eles foram quitados pelas calçadas se não desviassem de brancos. Foram cuspidos. O sargento Noble Sislew, um homem culto, foi agredido publicamente por um gerente de hotel, simplesmente por não tirar o chapéu rápido o suficiente. A tensão era insuportável. Os homens queriam revidar. Eles tinham rifles. Eles sabiam atirar. O acampamento era um barril de pólvora prestes a explodir. Mas o comandante do regimento, o coronel William Hayward, reuniu seus homens e deu uma ordem impossível. Ele disse: "Nenhum de vocês vai revidar. Vocês não vão dar a eles a satisfação que eles querem. Vocês vão vencer sendo melhores, mais disciplinados e mais dignos do que eles." Eles engoliram o orgulho. Eles marcharam em silêncio. Eles suportaram o insuportável, porque sabiam que a verdadeira batalha, a batalha pela história, ainda estava por vir. Quando finalmente embarcaram para a Europa, a esperança de lutar pela América foi destruída. O general John Pershing, comandante supremo das forças americanas, tinha um problema ideológico. O exército americano era estritamente segregado. Ele se recusava terminantemente a colocar soldados negros ao lado de brancos na linha de frente, temendo que isso quebrasse a hierarquia racial. Ao mesmo tempo, os aliados franceses estavam desesperados. A França já havia perdido milhões de homens em batalhas como Verdun e Somme. Estavam sangrando até a morte. Eles pediram reforços urgentes, qualquer reforço. Pershing viu uma solução conveniente e cruel. Ele decidiu emprestar o regimento inteiro para o exército francês. Foi um ato de desprezo absoluto. O comando americano chegou a enviar um memorando secreto aos franceses, intitulado Instruções Secretas sobre as Tropas Americanas Negras. O documento dizia: "Não tratem esses homens como iguais. Não comam com eles. Não apertem suas mãos. Não elogiem demais sua inteligência. Eles são uma raça inferior e qualquer intimidade pode causar problemas com nossas tropas brancas." Isso deveria ser a humilhação última, mas acabou sendo a libertação dos Hellfighters. Na França, a atitude era completamente diferente. Os franceses, acostumados com suas próprias tropas coloniais do Senegal e do Marrocos,
Não viam cor, viam soldados dispostos a morrer pela França. Eles ignoraram o memorando americano. Eles receberam os homens do Harlem com vinho, pão e abraços. Eles trocaram os rifles Springfield americanos pelos rifles Berthier e Lebel franceses, que eram mais confiáveis na lama. Eles trocaram os chapéus de campanha pelos capacetes Adrien, de aço bulhado, com o emblema da granada em chamas. Eles se tornaram o 30º-60º Regimento. Uma anomalia histórica. Americanos por nascimento, lutando sob comando francês, vestindo um uniforme híbrido. E antes do sangue, eles trouxeram o som. O regimento tinha uma arma secreta, a banda militar liderada pelo tenente James Reese Europe. James era o músico negro mais famoso de Nova York antes da guerra. Ele montou a melhor banda que o exército tinha visto. Quando desembarcaram nas cidades portuárias da França, eles não tocavam marchas militares chatas e rígidas. Eles tocavam jazz. Eles tocavam ragtime. O ritmo sincopado, rápido e livre era algo que os europeus nunca tinham ouvido. Era o som da modernidade. Era o som da liberdade. Multidões se reuniam para ouvi-los. Por um breve momento, eles não eram soldados rejeitados. Eram estrelas. Mas a música parou quando eles chegaram à fronte de Champagne. A guerra de trincheiras não é sobre glória. É sobre resistência ao horror. É sobre viver com água gelada até os joelhos, desenvolvendo o chamado pé de trincheira, onde a carne apodrece viva. É sobre conviver com ratos gordos que se alimentam dos cadáveres insepultados na terra de ninguém. A maioria das unidades americanas passava algumas semanas no fronte e depois era rotacionada para descansar na retaguarda. Os Harlem Hellfighters ficaram 191 dias consecutivos na linha de frente. Mais de 6 meses sem descanso, sem rotação, sem alívio. Eles enfrentaram tudo que a máquina de guerra alemã podia jogar contra eles. Bombardeios de artilharia que duravam dias inteiros, sacudindo a terra até os dentes trincarem. Ataques de gás mostarda, uma nuvem amarela e pesada que queimava os pulmões, cegava os olhos e formava bolhas na pele. Mas eles tinham uma regra não dita: nós não recuamos. Enquanto outras unidades cediam terreno estrategicamente, os Hellfighters avançavam. Em setembro de 1918, durante a grande ofensiva Meuse-Argonne, eles receberam a ordem de tomar a cidade de Séchaux. Era uma missão suicida. Eles tinham que avançar por campo aberto, sem cobertura, sob fogo cruzado de metralhadoras alemãs e artilharia pesada. Os homens caíam às centenas. O campo estava coberto de corpos. Mas a linha de avanço nunca parou. Eles corriam, atiravam, caíam e levantavam. Eles tomaram a cidade de assalto, lutando casa por casa. Eles foram os primeiros soldados aliados a chegar ao Rio Reno e pisar em solo alemão. Os relatórios da inteligência alemã, capturados depois da guerra, mostravam o medo real que o inimigo tinha. Eles descreviam os Hellfighters como homens que sorriam enquanto matavam, demônios que não tinham medo da morte. Quando a guerra acabou em novembro de 1918, eles eram os heróis do mundo. Eles voltaram para Nova York e o desfile da Vitória na Quinta Avenida foi um evento histórico. Milhões de nova-iorquinos, brancos e negros, lotaram as calçadas. O trânsito parou. O Harley inteiro desceu para ver seus filhos marcharem em formação perfeita, com as medalhas francesas Croix de Guerre brilhando no peito. Harry Johnson ia na frente, em um carro conversível, segurando flores. Parecia que o mundo tinha mudado. Parecia que o sacrifício tinha valido a pena. Mas a realidade americana era cruel e rápida. O ano seguinte, 1919, não trouxe a igualdade. Trouxe o Verão Vermelho. Linchamentos e revoltas raciais explodiram por todo o país. A visão de homens negros em uniformes militares, portando-se com orgulho e exigindo respeito, enfureceu grupos racistas. Muitos veteranos, homens que tinham sobrevivido ao gás mostarda e às baionetas alemãs, foram atacados e linchados em sua própria terra, muitas vezes ainda vestindo um uniforme do exército. Harry Johnson, o homem que lutou sozinho contra 24 alemães, teve um fim trágico. Devido aos seus ferimentos de guerra, ele não conseguia mais trabalhar carregando malas.
O governo americano negou a ele a pensão de invalidez, alegando que seus ferimentos não estavam documentados nos registros americanos, já que ele lutou sob comando francês. Ele morreu poucos anos depois, em 1929, pobre, alcoólatra e com o coração partido, separado da família. Seu país levou quase um século para corrigir o erro. Somente em 2015, o presidente dos Estados Unidos finalmente concedeu a medalha de honra a Henry Johnson póstumamente. Mas o legado dos Harlem Hellfighters não morreu com eles. Eles provaram com sangue e aço que a coragem não tem raça. A bravura deles nas trincheiras da França forçou o início da discussão que levaria décadas depois à integração das Forças Armadas e ao movimento pelos direitos civis. Eles foram para o inferno e voltaram. E a história, por mais que tentasse, nunca mais pôde ignorá-los.